Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 6, versos 28 a 29, que dizem: Então lhe perguntaram: O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: A obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. Veja, queridos, nesse trecho e em outros trechos, Jesus foi abordado com essa pergunta. Inclusive, os apóstolos também foram abordados com esse tipo de pergunta. Ou seja, qual que é a obra que Deus requer? Ou a mesma pergunta, mas em outros termos, o que fazemos para conseguir sermos salvos, para herdarmos a salvação? Essa pergunta é recorrente, porque esse é o interesse da pessoa que entende, né, que vai morrer. E aí? O que será de mim? Né? Como eu faço para passar dessa vida para a vida eterna? Então, qual é a obra que Deus requer? E essa é uma dificuldade imensa para todo ser humano entender, queridos. Sempre quando eu tiver algo semelhante a isso, eu vou trazer novamente a mensagem do Evangelho, que é uma mensagem que os próprios cristãos têm dificuldade de entender, mas é a base do cristianismo, é a base do Evangelho. Que a obra que Deus requer de mim e de você é crer em Jesus Cristo. Crer em Jesus Cristo. Isso é o mais importante. Aí sempre vem aquela pergunta: então a gente não precisa obedecer os mandamentos para ser salvo? Queridos, obedecer o mandamento é fundamental, é importantíssimo para a sua vida, para a vida das pessoas ao seu redor, para o seu crescimento cristão, mas isso nunca vai te salvar. Nunca. Guarde isso no seu coração. Obediência nenhuma é capaz de te salvar. Nenhuma. Por quê? Porque você não consegue obedecer. Você não consegue obedecer conforme deveria. Então, não é assim que você é salvo. A obediência é essencial, faz parte do caráter, dos princípios, dos valores cristãos e de quem ama a Deus e quem ama o próximo. Mas a salvação não é conquistada. Ninguém salva a si mesmo. Ninguém. Eu não consigo me salvar. Você não consegue se salvar. A mensagem do Evangelho, e que é fácil de ser enxergada no mundo todo, veja quem é que consegue obedecer todos os mandamentos de uma determinada religião. Ninguém consegue ser perfeito, ninguém consegue ser bom o suficiente. Eu leio um trecho aqui, queridos, que é bem esclarecedor sobre isso. Tem vários, né? Vamos analisar aqui nessa lição e numa seguinte. Mas em Mateus 19, chega uma pessoa a Jesus, um jovem rico, e ele pergunta a Jesus: Bom mestre, que farei eu de bom para conseguir a vida eterna? Essa é a grande pergunta. O que eu posso fazer de bom para conseguir a vida eterna? E veja o que Jesus responde. Por que você me chamas bom? Por quê? Porque não há ninguém bom senão um, que é Deus. Eu sou Deus. Mas se você está me chamando de bom, me olhando como um mero ser humano, está errado. Não há ninguém bom senão um, que é Deus. Isso você já tem que guardar na sua mente. Ninguém é bom. Ninguém é perfeito. Ninguém tem essa santidade, essa beleza pura de andar em amor, em viver em completa santidade, de se voltar para o outro, de perdoar tranquilamente, etc. Não há ninguém bom o suficiente. Eu gosto de uma frase que diz: o Evangelho de Jesus Cristo é, de todas as religiões, a que mais te humilha. Mas também é a que mais te humilha porque diz que você não é bom. Mas também é a que mais te exalta porque diz que você é infinitamente amado. Então não há ninguém bom senão um, que é Deus. Aí Jesus continua: mas se você quer entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. E o jovem pergunta: mas quais? Jesus responde: ora, você conhece: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E o jovem, como
todo ser humano, infelizmente, como muitos cristãos, caem nesse auto-engano. O jovem diz a Jesus: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade, o que me falta ainda? A gente tem essa ideia de que nós realmente somos pessoas boas, maravilhosas, né? Nunca matamos ninguém, nunca roubamos, etc. Tudo bem, queridos, isso é verdade. Nós temos um certo nível de bondade, mas se você comparar como você enxerga o que é bom, ok, você é bom, mas estamos falando de um nível elevadíssimo, que é o nível da glória de Deus. O Evangelho é algo extremamente elevado, queridos, em nível de bondade. E comparar você e o seu viver a esse nível de bondade extremo, excelso, elevado, que é o que nós vamos encontrar na glória, me desculpe, mas você está se enganando. Você não é bom. Você não tem guardado tudo isso. E aí Jesus faz o teste. É mesmo? Você acha que tem guardado isso desde a sua mocidade? Então vamos testar? Se você quer ser perfeito, Jesus diz a ele: vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Então veja, quando Jesus colocou para ele escolher entre a riqueza e caminhar com ele, e seguir a Deus e viver apenas para Deus, ele falou: não, eu não posso abandonar minhas riquezas, eu até amo Deus, mas não a esse ponto. Então veja que ele colocou as riquezas acima de Deus, escolhendo entre um e outro. Ele preferiu as riquezas. E Jesus então diz aos discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Quando os discípulos ouviram isso, ficaram grandemente maravilhados e perguntaram: quem pode então ser salvo? Olha, queridos, olha a pergunta dos discípulos: quem pode ser salvo? Se um rico, que na concepção judaica da época, que o Novo Testamento desfaz isso, se o rico, que é uma pessoa abençoada, que é uma pessoa que está desfrutando de riquezas, que está acima do bem e do mal, ele não consegue ser salvo, quem pode então ser salvo? Ele se questiona: o rico é que está na frente de nós, então o que será de nós? E aí Jesus responde, Jesus fixando neles o olhar responde: aos homens isso é impossível. Você ser salvo, baseado nas suas forças, pela força do homem, é impossível. Mas a Deus tudo é possível. Essa é a questão. Para o homem conseguir ser salvo pelas suas próprias forças é impossível, mas a Deus tudo é possível. Isso é a base do Evangelho, queridos. Não somos salvos pelas nossas próprias forças. Em Romanos 3, deixa eu ler um texto aqui que deixa isso claríssimo. O apóstolo Paulo nos ensina a mensagem do Evangelho. Ninguém será, Romanos 3, a partir do verso 20, ninguém será declarado justo diante de Deus baseando-se na obediência aos mandamentos. Ninguém. Ninguém consegue obedecer a lei perfeitamente. Mas, e aí vem o mas que vem de Deus, agora se manifestou uma justiça que provém não dos homens, mas de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Então veja, manifestou uma justiça que vem de Deus, não vem de você, e é independente da lei. E ele diz, não há distinção, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, ninguém consegue se salvar. Mas são justificados gratuitamente, olha a mensagem do Evangelho, são justificados gratuitamente por meio da graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. É nele, e é gratuito e é pela graça. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça.
Onde está o motivo então da vanglória? Que vanglória? Qualquer ser humano vai dizer: eu sou melhor que fulano, por isso eu sou salvo e não ele. Não, onde está a vanglória? O apóstolo Paulo diz: é excluído. Você pode até ser uma pessoa melhor, mais santa, né, tem valores melhores do que outra pessoa, mas em termos de salvação, meu irmão, nem você, nem ele, nem ninguém merecem essa maravilha que é passar a eternidade com Deus. Ninguém. Então, onde está o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, ninguém consegue obedecer à lei perfeitamente. Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos, e essa é a mensagem do Evangelho, que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Justificado pela fé em Jesus Cristo. Em Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo de novo explica o Evangelho para um outro grupo de cristãos. E ele diz: todos nós éramos por natureza merecedores da ira. Todos nós merecemos a ira. Todavia, contudo, entretanto, Deus, veja, Deus que é o autor, Deus que é o protagonista, é Ele que salva. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, coisa linda, queridos, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida. Veja, nós não conquistamos, foi Ele nos deu vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Veja, não fomos nós que fizemos, estávamos mortos em transgressões. Ele diz: pela graça vocês são salvos. Deus, sempre Deus, veja, sempre Deus o protagonista. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar que nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, porque é incomparável uma salvação tão perfeita, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Ele demonstrou a bondade para com todos nós através de Cristo. E ele diz, um dos textos mais perfeitos explicando o Evangelho, verso 8 de Efésios 2, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, vem de Deus, não por obras, não é nenhuma obra que você faz, para que ninguém se glorie. Ninguém pode se gloriar dizendo: eu sou bom, eu sou maravilhoso, eu sou perfeito, eu sou salvo e fulano não. Não é por obras. Você recebe de graça, gratuitamente, pela bondade de Cristo, pela misericórdia dele e pelo grande amor com que ele nos amou. Qual que é a obra que Deus requer? Você vai precisar se matar, se isolar numa montanha alta, fazer orações 24 horas por dia, 6 dias de jejum por semana, né? Pagar penitências, subir de joelho, escadarias, né? Ter uma preocupação com cada pensamento, cada ação, cada palavra, uma luta imensa para jamais pecar, e de repente escorrega e peca. Perdeu a salvação? E agora? Será que passou o limite do número de pecados que eram tolerados por Deus para entrar no céu? Não, queridos, você não é salvo pelas obras, você é salvo pela fé. Isso é dado para você. A obra já foi realizada, a salvação gratuita já é entregue. Basta você receber pela fé, crendo em Jesus Cristo. A obra de Deus é esta: crer naquele que Ele enviou. Meus amados, guarde a mensagem do Evangelho no teu coração. Essa obra Deus fez pelo grande amor que Ele tem por você e Ele te dá vida em Cristo. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.